tratando do Dia dos Pais, tem um texto, o texto é muito lindo, a gente não vai ter como explorar tudo desse texto, mas algumas coisas eu quero explorar e conversar mesmo, passar para vocês a ideia do que está acontecendo dentro dessa fala de Deus acerca de Jesus, no momento em que ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E por conta desse texto, que é o que nós vamos utilizar como base para a nossa mensagem, o tema da nossa mensagem hoje diz assim, olha, cadê? A voz do Pai. A voz do Pai que transforma e a resposta do Filho que honra. O que esse tema quer dizer? Ele quer dizer que a voz do Pai, ela tem um poder transformador na vida do seu filho. Por quê? Porque o Pai, por ele ser autoridade, ele pode e deve, queridos. Esse é o desafio para os pais, tratando dos pais em que vivemos, né? Liberar palavras que vai levar o teu filho a viver desafios na vida dele, a viver ele enxergando que o Pai o projeta, que o Pai afirma realmente que ele pode. A gente passa por algumas experiências, né? Às vezes quando vai fazer um atendimento, quantos casos já aconteceram de pessoas virarem para mim e falarem assim: pastor, eu sou o que meu pai falava que eu era, que eu ia ser, e sempre falava que eu não prestava, que eu não ia dar para nada, e enfim, eu sou isso, eu não dou para nada, eu não presto mesmo, apronto. Porque muitos pais não projetavam sobre o seu filho palavras que realmente pudessem levar a ele a pensar na possibilidade de viver uma vida diferenciada. Então, querida, nossas palavras sobre os nossos filhos, elas precisam ser realmente dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes o filho, presta atenção no que eu vou falar para vocês, às vezes o filho fala, né, faz um erro, comete um erro. E o que acontece? Por aquele erro, aquela falha, você diz que o teu filho é aquilo. Ele não é aquilo. Ele teve um deslize. Ele cometeu um erro. Mas ele não é aquilo. Aí eu pergunto a você: quantos de nós cometemos tantos e tantos erros na vida? Não é verdade? Mas nós somos aquilo que naquele dia, naquele momento nós falamos. Não, nós não somos aquilo. Mas por alguma razão aconteceu uma fatalidade e nós não vigiamos, não demos conta e por conta disso acabamos errando. Então, às vezes nós precisamos entender isso, querido, para você não colocar sobre o seu filho um fato daquilo que verdadeiramente ele não é. E às vezes ele recebe aquilo e fala assim: então eu vou ser. Já eu vi tantas pessoas falarem isso: eu vou ser realmente o que o Senhor diz que eu sou. Porque aí o Senhor vai falar com razão. Quantos filhos já afrontaram os pais falando esse tipo de coisa? Então nós queremos falar dentro dessa palavra aqui algumas coisas muito interessantes. Mateus capítulo 3, verso 17 diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprar. Três coisas nós encontramos aqui nesse texto. Já nós vamos compartilhar com vocês esses três pontos aqui fundamentais. Agora, quanto ao filho em relação ao pai, diz assim, Efésios no capítulo 6, versos 2 e 3: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Queridos, esse é o primeiro mandamento com promessa, que diz respeito ao filho procurar honrar o pai. E interessante que nós não vamos falar muito dentro desse contexto, mas os filhos acham que honrar o pai é meritocracia, mas não é mérito. Não é mérito. Honrar o pai não é que ele é digno de honra. Entenda o que eu estou falando. Você, como filho, precisa honrar. Ah, meu pai não merece. Eu poderia te contar a minha experiência quanto a isso aí. Meu pai nunca mereceu que eu lhe desse honra, que eu lhe beijasse, que eu lhe admirasse, que eu fizesse o que nós fizemos por ele, já no fim da vida dele. Mas nós fizemos a partir do momento que eu conhecia a palavra. E isso levou meu pai a mudar de vida depois de 75 anos. Glória a Deus. Por quê? Porque eu não olhei se ele era merecedor ou não. Eu passei a agir de acordo com a palavra.
independente do que ele era, do que ele fez, do que ele fazia, do que ele praticou, e das muitas feridas e mágoas que eu tinha no coração. Enfim, rompemos com tudo aquilo para cumprir o que a palavra dizia. E a Bíblia, né, não nos mente, a palavra de Deus, ela é verdadeira, e eu vi os frutos dessa minha mudança de atitude. Então, queridos, honrar pai e mãe é um contexto de mandamento bíblico. Então, o abençoado é você, diz o texto. Se você quer que seus dias se prolonguem sobre a face da terra, que sejam eles abençoados, honre teu pai e tua mãe, em nome de Jesus. Amém? Amém. E aí vamos aprender essas 3 falas aqui, ó. Quando João Batista vai batizar Jesus ali, né, e ele desce as águas, e esse momento acontece, diz a palavra de Deus que uma voz ecoou do céu, conforme eu disse para vocês, e essa voz que ecoou do céu, na quarta-feira eu falei sobre a manifestação da Trindade dentro desse texto. Inclusive quero lembrar que na quarta-feira que vem nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo e eu. Na quarta passada nós falamos, na que vem agora vamos continuar falando, e nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo e a sua manifestação. Tá bom? Então na quarta-feira que vem você é nosso convidado para estar aqui às 20 horas. Ok? O que está acontecendo nesse exato momento? 3 coisas Deus testifica do seu filho, naquele ato em que ele está se submetendo a cumprir aquilo que o próprio Deus determinou para João Batista fazer, que era o batismo nas águas. A voz que ecoa do céu, que é o pai falando, diz assim: este é meu filho. A primeira coisa, ele chama meu filho. A segunda coisa, ele diz amado. Não é um filho, simplesmente um filho. Ele declara: é meu filho e eu amo esse filho. E a terceira coisa, eu tenho nele prazer. Essas 3 coisas, queridos, fala de identidade, fala de declarar amor ao filho. E olha que Jesus não estava fazendo milagre, Jesus não tinha começado a sua obra, por isso que não foi por meritocracia, era simplesmente por amar incondicionalmente. Ele estava dizendo: eu amo, ele é meu filho. E a terceira coisa, ele está falando: quem me dá prazer. O que ele está querendo dizer com isso? Esse meu filho alegra o meu coração. E dentro disso aqui a gente aprende coisas tremendas. A primeira dela, vamos aqui pontuar, é quando diz: Deus afirma com relação a ele: esse é meu filho. Deus está afirmando a origem, a identidade. Nós vivemos dias, queridos, vocês sabem disso. O Ratinho ficou famoso, né? Um programa que ele fazia lá, DNA. O tal DNA. Todo mundo ia lá no Ratinho para fazer DNA, para provar quem era o pai da criança. E aí quem viu alguns episódios lá sabe como é que rolava aquela confusão toda lá. Quem é o pai da criança? Quem é o pai? Então, quando Deus está falando: esse é meu filho, Ele está mostrando que Ele reconhece a sua paternidade diante daquela pessoa. Ele está afirmando que aquele ser não é um ser qualquer. Ele tem uma origem, ele tem uma raiz. O pai está testificando que aquele ser, ele está fundamentado dentro de uma origem que o próprio Senhor estabeleceu. Este é o meu filho. Eu já falei isso para vocês aqui, que Jesus chamou 2 pessoas de filho durante o seu ministério terreno. Um deles foi a mulher que tocou nas orlas das suas vestes, e ele disse: filha, a tua fé te salvou. E o outro foi aquele coxo que colocaram pelo telhado, desceram até a ele, deram um buraco lá, e ele falou: filho, perdoados estão os teus pecados. Então, quando a palavra usa esse termo filho, ele está dando origem, ele está dando sentido, ele está dando razão, ele está trazendo identidade para essa pessoa, queridos. Quando você vai fazer uma ficha, né, não basta dar só o seu nome. Eles perguntam o quê? Sua filiação. Não está lá a filiação? Por quê? Porque você tem uma filiação, você tem uma origem, você tem uma raiz. Então, essa primeira fala: este é meu filho. Deus está dizendo: ele não está aí
sem uma identidade. Ele não está aí de forma aleatória. Ele, vamos usar esse termo, ele não caiu do céu sem origem. Ele está aí, mas ele tem um pai. Antigamente, né? Quando a gente fala antigamente, até parece que a gente é idoso, né? Mas os pais tinham muito isso. Os pais tinham muito isso de defender os seus filhos. Se tratando da situação, eu passei por um episódio, a gente quer contar a história, o tempo não permite, não dá para dar pausa, né? Passei por um episódio na minha juventudezinha, adolescência e juventude, problema de bairro, de briga, de confusão, essas coisas assim. Eu não sei se vocês viveram isso, mas eu vivi muito isso no meu tempo, né? E dentro disso houve uma situação em que nós fomos cercados, eu e um colega nosso, nós fomos cercados por mais de 15 a 20 moleques lá, jovens lá do tal bairro que eram nossos inimigos. E nós tivemos que correr para dentro do bairro dele, só para vocês terem noção do que estava acontecendo. E corremos, deu um momento que não dei mais conta de correr. E já não eram umas 15, devia ter uns 30 jovens atrás da gente. E se eu tropeçasse, conforme diz, se eu tropicasse, caísse, eu seria bichado por eles. E até provar que fosse de pouco na tomada, aonde eu fui criado, na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, queridos, é bandido. Se estão linchando, é bandido. E eu tinha lá uns 14, 15 anos mais ou menos. E aí eu não dando conta de correr, entrei na casa de uma pessoa, invadi a casa de uma pessoa, a pessoa estava dormindo lá, e só escutou eu quase que arrumando a porta. Enfim, ela levantou e tal. O que está acontecendo? Era uma mulher, mas era uma mulher macho. Ou mulher brava foi aquela, rapaz. Ela se levantou, peitou todo mundo, parou. O que está acontecendo? Tá? Não, bota ele para fora, eu não vou botar para fora não. Graças a Deus tinha um vizinho dela que era policial. Ela foi, chamou o vizinho veio, já veio armado. E gerou um conflito ali. O cara me levou no ponto nesse policial, me levou. Eu falei, ninguém vai tocar nele, tá, aquela coisa toda. Eu só falei, é problema de bairro, né, e tal. Ele me levou, me colocou no ônibus, falou para o motorista não parar dentro do bairro, parar só fora do bairro para que ninguém pudesse entrar, me cercar na frente. Enfim, houve aquela confusão. Quando eu chego no bairro onde eu moro, eu cheguei lá, estava todo mundo desesperado. E a galera, os pais, os meus pais, os pais de colegas meus, enfim, estava todo mundo já armado de faca, revólver, pedaço de pau, para entrar no bairro vizinho para ir atrás de mim. E eu cheguei lá, calma gente, olha o que ia acontecer. O que eu estou querendo dizer com isso? O meu pai, por mais que ele tinha os problemas dele, nessa hora eu vou atrás do meu filho. Ele não me largou para lá, eu vou atrás dele. E ele reuniu os amigos dele lá e falou, vamos invadir aquele lugar e nós vamos achar o César. De repente, cheguei. Eu cheguei lá e graças a Deus não precisou haver aqui. Entende, amados? Eles iam partir para tudo ou nada. Por quê? Porque o meu pai ia atrás de mim lá, ele queria me encontrar e não queria saber o que estava acontecendo. Nessas horas o pai vai atrás, o pai tem essa atitude. É meu filho, não vou abandonar, não vou deixar. É meu filho, vou correr atrás, não importa. Então, quando eu digo que Deus fala assim, esse é meu filho, Ele está dando justamente isso. Ele não está só, Ele tem um pai. Ele tem uma origem, Ele tem uma raiz, Ele tem uma identidade. Então, amados, em nome de Jesus, a primeira coisa que eu aprendo dentro disso é que todo filho precisa saber quem ele é e de onde vem. A paternidade começa com a afirmação: você pertence a alguém. Pastor, só vou abrir esse parênteses aqui, a gente continua. Pastor, meu pai já faleceu, o senhor não conheceu meu pai, o senhor não sabe como foi o nosso relacionamento. Acabei de contar que o meu não foi nada bom. Tá? Acredito no que eu estou dizendo. Mas independente do pai biológico, Deus está querendo nos afirmar que você não está aqui, não veio, não existe simplesmente por causa de um pai biológico. Você veio porque Ele, como pai, quis te trazer à existência. E se o pai terreno foi ausente, caso isso tenha acontecido, o Pai Celestial não está ausente na sua vida. Como é que o senhor pode falar isso, pastor? Porque você está aqui hoje. Porque você está aqui hoje. Que Ele, o nosso Pai Celestial, está contigo, tem te guardado, tem te preservado,
tem preservado a tua vida, tem te alimentado, tem te sustentado e tem te trazido até esse momento da tua existência. Então Ele tem guardado você, tem protegido você, Ele não tem te deixado em meio às circunstâncias da vida. Diante de todas elas, eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então você tem esse Pai que não te abandonou em tempo nenhum. Como Deus demonstra isso? Ele abre os céus para que todos ouçam: este é meu filho. Ele marca a identidade de Jesus diante das pessoas e do mundo espiritual. O que nós aprendemos, queridos? Que o Pai não tem vergonha, não pode, de dizer: esse é meu filho. O Pai tem vergonha de afirmar ser pai. Alguma coisa está acontecendo nesse relacionamento e isso precisa ser restaurado. Deus não se escondeu e deixou Jesus só, que não, este é meu filho. Eu hoje, pela manhã, eu fui ver o meu neto, ele foi passar enfim, meu filho escreveu lá num clube aqui de Brasília, e ele foi lá para fazer uma peneira, essas peneiras que eles fazem, né? Eu fui lá, levantei cedo e falei: não, eu quero ver meu neto. É meu neto, segunda geração, eu queria estar lá, sabe? E eu gritava: vai, meu neto! Aí fora do campo: vai, meu neto! Ou seja, ele tem pais. Se ele tem um neto, ele tem um pai, e nós estamos ali. E meu filho do meu lado: vai, meu filho! Vai, Dudu! Vem pra cá! E gritando lá que nem louco. E quem ouvia sabia que ali estava o pai e o avô do Eduardo. Chamarem de maluco é problema deles. Mas a gente não tem vergonha, sabe? De declarar publicamente quem é o nosso filho e quem é o neto. Porque estava eu, primeira e já a minha segunda descendência. Nós estávamos juntos, gritando publicamente, para que todos soubessem que aquele menino que estava lá, ele não estava sozinho. Hein? E não é porque meu neto não, mas jogou bem, né? Primeira vez jogar em campo, o negócio dele é futsal, primeira vez, e já foi para uma peneira, até que ele foi bem. Queridos, é isso, sabe? É meu filho. É meu filho. Nós precisamos testemunhar publicamente: é meu filho. Esse é o relacionamento do pai e filho. Hoje é dia dos pais. Ouça o que eu vou dizer: projeta o seu filho, publique abertamente: ele é meu filho. Não podemos permitir que nada impeça esse tipo de relacionamento, queridos. E nós entendemos que Deus trata conosco também nessa linha. 2 Coríntios 6,18 diz assim, 2 Coríntios 6,18: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus não se envergonha de dizer que nós somos seus filhos, e nós nos envergonhamos de dizer que Deus é nosso pai. Entende o que eu estou querendo dizer? Ele declara publicamente: vós sereis para mim filhos e filhas. Então eu tenho que chegar publicamente também, aonde eu estiver, com quem eu estiver falando: eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Deus é meu pai. Temos que falar de forma aberta, queridos. Bom, vamos avançar aqui. Com relação aos pais, a maior crise da nova geração é justamente da identidade. Pais precisam afirmar constantemente: você é meu filho. Isso traz segurança e senso de raiz. Hoje nós vivemos, queridos, as coisas meio parece que esse tipo de relacionamento, parece que ele precisa ser ocultado diante da sociedade. Eu não sei porquê, sabe? As pessoas não se identificam publicamente dentro desse relacionamento de pai e filho. As coisas estão me assustadas, meio apagadas nesse sentido, né? Se hoje, eu já contei isso aqui para vocês, quando eu fui beijar o meu pai no rosto, já era casado, eu estava com filhos, entendendo a palavra. Eu falei: não, ele é meu pai, acabou, ponto. Eu fui beijar ele, quando eu cheguei perto dele,
dei um abraço, comecei a dar um beijo no rosto dele, ele me empurrou. Que isso, meu filho, está me estranhando? Pai de 7 filhos. O filho vai beijar o pai diz: o que está acontecendo? Graças a Deus depois ele mudou, se converteu, entendeu, e a gente passou a trocar alguns beijos, né? Mas queridos, vocês entendem? Quantos pais hoje não têm esse tipo de relacionamento? Os filhos crescem, cadê o beijo? Hoje cheguei lá, meus filhos foram lá, me beijaram, me deram parabéns, me deram presente, que se viesse com presente eu mandava voltar. Mas esse tipo de carinho, de abraço, de afago, sabe? Quando a gente vê isso aqui, nós estamos falando justamente disso. Isso afirma. Quando meus filhos vêm, me abraçam, me beijam, isso afirma para mim a minha paternidade para eles. E quando eu abraço eles e beijo, afirma no coração deles a minha paternidade para eles que são meus filhos. Então nós precisamos disso. E fala que ama. Eu falo para meus filhos que eu amo. Eles falam que me amam. Isso é muito importante. Mesmo que seu pai terreno não tenha afirmado sua identidade, o Pai Celestial o chama de filho. Precisamos entender isso. Ainda que termine, pastor, mas eu não tive isso. Meu pai já até foi embora. Mas volta a dizer, o Pai Celestial te chama de filho, como eu acabei de falar para você o texto aqui. Amém, queridos? Amém. A segunda coisa que nós entendemos dentro dessa declaração de Deus com relação a Jesus é a parte quando ele expressa o seu amor. Este é meu filho amado. É meu filho amado. Será que está fora de moda falar que você ama filho? Quando eu estou falando filho, eu estou falando até adulto, não é bebezinho não. E às vezes fala para o bebezinho: eu amo meu filho. E quando ele cresce? E quando ele começa a aprontar? Será que você continua declarando o seu amor por ele? Lembra da história do filho pródigo? O cara adulto, aprontou, enfim, enterrou o pai vivo, né? E quando ele pede parte da herança, ele está dizendo isso para mim: o senhor morreu. O pai deixou de amá-lo? Não. Então, quando Deus declara, querido, o seu amor pelo filho, ele está dizendo justamente isso: ele é meu filho, eu vou amá-lo. Se ele errar, eu vou amá-lo. Vou sempre ter a esperança de que um dia ele vai consertar e vai mudar, conforme o filho, a gente chama de filho pródigo. Um dia consertou e voltou, caiu em si, se arrependeu, e o pai estava lá de braços abertos para correr em direção a ele, abraçar, beijá-lo e mudar a história dele, trocar aquelas vestimentas, botar nova, anel no dedo, novamente estabelecendo a identidade e a herança como herdeiro da família, restituindo ele e sandália nos pés, dizendo: agora, meu filho, acabou, eu vou cuidar de você, vou calçar os seus caminhos. Já preguei aqui sobre sandália. Vou calçar o seu passo do dia a dia. Então, amados, precisamos entender que o pai tem que amar o filho, ainda até que este mesmo venha. E Deus, ele trabalha nessa área do nosso coração, para que a gente possa entender que por ele jamais seremos abandonados. Esse é meu filho amado. Precisamos entender isso. O filho precisa, queridos, ouvir do seu pai: eu te amo. Hoje é dia dos pais. Normalmente é o pai e o filho que tem que dizer, né? Pai, eu te amo. Mas por quê? Porque é regra. Por que o pai não pode dizer para o filho: meu filho, eu te amo? Entende, amados? Temos que dizer, temos que ser abertos para declarar o amor que temos, queridos. Ou não existe mais? Entende o que eu estou querendo dizer? Não existe mais, pastor. Então, olha, por experiência, ora a Deus. Ora a Deus. Se você não vai conseguir amar o teu pai pelos méritos, por aquilo que ele fez, que você entende que ele não merece o teu amor, quando você tem encontro com Jesus, você o perdoa. Amém. O amor de Deus na sua vida faz amá-lo, porque você não vai amá-lo mais pelo merecimento, mas você vai amá-lo porque ele precisa ser amado por você como filho. Amém. Amém, amados? E assim do pai para o filho. Romanos 5,8, só para a gente fechar essa parte. Olha só, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Aqui. É por merecimento? Meritocracia? Não. Não é por mérito. Deus nos amou quando ainda éramos o quê? Pecadores. Pecadores.
Imagine se Deus estivesse esperando a gente consertar a nossa vida. Hoje ele agora está top, está 10, está legal, agora ele merece que eu ame. Vou dizer para ele que ele é meu filho amado. Não foi assim que Deus nos ensinou, não é, Lucas? Ele está mostrando o quê? Ele está mostrando que o amor dele, querido, é sem você merecer, sem eu merecer, mas ele nos ama e prova como? Cristo morreu por nós na cruz, nessa condição que nós estávamos. Hoje é dia dos pais, irmãos. De repente, muitos estão vivendo esse conceito: não merece, merece, não merece, merece, não merece. Não é por aí o caminho. O caminho é se ele é teu filho, o caminho é se ele é o teu pai. Se vocês estão ligados, a Bíblia diz que vocês têm que se amar. Ame incondicionalmente. Perdoe incondicionalmente. A oração do Pai Nosso nos ensina isso de uma forma muito clara. Por quê? Porque nós estamos ligados. É pai, filho, filho, pai. É necessário que isso aconteça entre nós. E a terceira coisa, para a gente entender isso aqui, e última, para a gente acabar, acredito. É que o terceiro ponto diz assim: Deus revela destino. O que é Deus revelar destino? Esse é meu filho em quem tem o quê? Prazer. Quando ele diz em quem tem prazer, ele está dizendo em quem eu vou me alegrar, em quem eu me alegro. Por quê? Porque eu sei que ele me dá prazer, ele me alegra. Ele está dizendo assim: eu vou projetá-lo. Ele ainda não tinha feito nada e Deus estava dizendo assim: eu tenho prazer nele. De repente a coisa não está funcionando muito bem nesse ponto. Você precisa começar, sabe, projetar. O filho, você foi meu filho, eu tenho prazer em você. Mas pai, eu estou fazendo tanta coisa errada, eu tenho prazer em você, meu filho. É apenas uma fase. Isso um dia vai passar. Isso é projetar. Isso é dar destino, sabe? Dar destino é justamente não travar pelo momento que ele está vivendo, mas lançar sobre ele um futuro prazeroso, independente da situação momentânea. Dizer que aquilo vai passar. Eu vi uma história de um pastor que ele teve uma situação difícil. Um filho chegou para ele e falou assim: pai, eu quero confessar. Ele falou assim: pode falar, meu filho, o que é? E ele falou assim: eu acredito que eu sou homossexual. Aí o pai falou: você é mesmo? Não tomou aquele... Por que você chegou a essa conclusão? Aí ele falou assim: porque eu tive uma experiência homoafetiva. Eu não queria, mas eu acabei me rendendo. Eu tive essa experiência e eu estou entendendo que por eu me entregar a esse momento, a viver essa experiência, eu estou acreditando que eu sou essa pessoa. Eu acho que é por aí a minha vida. E o pai conversou com ele: meu filho, senta aqui, deixa eu conversar com você. Falou: meu filho, se todas as coisas erradas que a gente faz na vida for esse o nosso destino, coitado da gente, a gente erra muito. Não é porque você erra uma coisa, você é aquilo. Não é porque tu fez algo impensado, ou algo momentâneo, ou porque você quis, desejou experimentar algo, não significa que você é aquilo. Então, meu filho, eu sei que você não é isso. Foi apenas uma experiência. Tudo bem, você quis experimentar, paciência, você já experimentou, mas você não é. É apenas um momento em que você quis viver na sua vida. Então, meu filho, eu creio que você não é. Você apenas passou por esse momento. O filho repensou, e hoje o filho está casado. Estão vivos esse tempo. Eles são da igreja Bethel. Estão casados. Deu neto ao seu pai, pastor, se alegraram, mas ele viveu uma experiência homoafetiva. Mas ele não era aquilo, foi uma experiência que ele viveu lá atrás. Entende, amado? Às vezes viver uma experiência, um momento, não dá para ser destino. Quem tem que dar o seu destino é o seu pai.
Então, pare de liberar palavras que destinem você aquilo que Deus quer que você seja. Então, quando seu filho errar, mentir, não chame ele de mentiroso. Mas ele mentiu. O fato de ele mentir não faz dele um mentiroso. Dá para você entender isso? Ele mentiu naquele momento, por alguma razão, por medo, uma coisa que ele fez errada, que é ocultar. Quem nunca mentiu? Me levanta a mão comigo. Quem nunca mentiu aí? Entende, amado? Mas o fato de você ter cometido uma mentira não faz de você um mentiroso. A situação de repente levou você. Estava assustado, com medo. Até isso aí também é outro lado. Quando você amadurece, você entende que esse mentira não existe. Mas a mentira era boa, porque ela era para ajudar uma pessoa. Não existe isso. Mentira é mentira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus sabe lidar conosco, mesmo quando nós não sabemos lidar com algumas coisas na nossa vida e cometemos esses deslizes. Mas bota na tua cabeça: você não é aquilo porque você cometeu um pequeno erro. E nós, pais, precisamos entender lidar com isso, queridos. O meu neto está lá, meu neto. Esquece para não saber, né? Querendo um montão de coisa. Foi por 9 anos. E às vezes ele está lá corrigindo. Não é por aí, né? E não tem jeito, é criança. Mas a gente tem que projetar. Por que eu fui? Hoje, o meu filho falou: pai, não precisa ir não, pai, é uma peneira. Por que eu quis ir lá? É o meu neto. Eu quero dar um destino a ele, eu quero projetá-lo, eu quero que ele me veja, sabe? Dando apoio a um sonho. Eu quero que ele acredite que eu acredito, que ele está acreditando que ele pode, diante do que ele está crendo. Então eu preciso estar lá. E quando ele me vê, ele se alegra. E eu falo para ele: se tu fizer um gol, tu vai olhar para mim, que eu vou estar numa cerca, tu vai falar: é pra você, vovô! E ele fez isso no futsal. O futsal faz mais gol. Hoje foi só, né? Entende, amado? Porque eu quero projetar ele. Quero que ele entenda que eu estou ao lado dele. Quero que ele se autoafirme, buscando base. Eu, como avô, e o pai dele, que dá todo o apoio. Nós precisamos fazer isso, querido. Projetar os nossos filhos, dar a eles destino. Este é meu filho em quem eu tenho prazer, alegria, orgulho. Sabe? É isso que nós temos que falar para os nossos filhos. Nós precisamos. Eu acredito em você. Eu acredito no seu futuro. Profetize sobre ele, queridos. Naquilo que você acredita que ele vai ser. E o que cabe aos filhos, entendendo tudo isso? Aí vem a parte que o filho precisa entender aquilo que o pai está esperando na sua expectativa. Em João 17, 4 e 5 diz o seguinte, ele falando e orando: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E João 19:30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, está repetido aqui, expirou e entregou-lhe o seu espírito. Repetiu aqui essa frase. O que nós aprendemos aqui, queridos? Nós aprendemos que Jesus, ele foi até o fim. Agora falando na condição de filho, daquilo que o Pai espera da gente, a gente vai honrar. Se nós temos uma missão, vamos cumprir. A expectativa é aquilo para o qual o Pai nos está projetando, vamos ser obedientes. Fora do contexto biológico, agora do contexto espiritual, o que o Pai espera de você. O que Deus espera da gente? Como nosso Pai, porque nós já falamos sobre isso aqui, nós sabemos que a Bíblia afirma e nos assegura que nós somos filhos de Deus. Precisamos honrá-lo. Eu falei aqui na quarta-feira sobre o Espírito Santo, e sermos templo do Espírito Santo. Como templo, nós precisamos honrar aquele que é o Senhor desse templo. Precisamos honrá-lo, queridos. Precisamos levar a cabo
levar até o final a nossa missão. Em tudo que eu pratico, eu preciso entender que a minha vida é para honrar e glorificar aquele que é o meu Pai, aquele que é o meu Senhor, aquele que é o meu dono, aquele que fez tudo por mim. Eu preciso viver uma vida em que eu possa dizer, eu quero. Uma vez eu preguei sobre isso aqui, eu achei isso aqui muito forte. Quando Jesus fala assim: Pai, eu te glorifiquei na terra. E o que Deus espera de nós, seus filhos, que também venhamos glorificá-lo na terra. O que Ele espera da gente é justamente isso, que a gente glorifique enquanto vida aqui dentro, que a nossa vida seja uma forma do nome dele ser exaltado, do nome dele ser glorificado, as pessoas olharem para a gente, sabe, e verem em nós algo que, peraí, esse cara é diferente, esse cara tem Deus na vida dele. Conforme eles olharam pelos cristãos lá em Samaria pela primeira vez, falou assim: eis aí os verdadeiros cristãos. E cristão descende de Cristo, aqueles que parecem, aqueles que imitam, aqueles que ao olhar para ele, ver a sua obra, o que eles estão realizando, nos remete e nos leva a Cristo. Ser cristão, queridos, é viver uma vida da qual o Senhor possa ser visto através das nossas vidas. É isso que nós queremos, refletir o Senhor. Jesus honrou o Pai em obediência no deserto. Você lembra o diabo tentando ele, oferecendo dinheiro para ele, rei do poder? Ele falou: não, de forma nenhuma vou te adorar, de forma nenhuma vou fazer o que você quer, de forma nenhuma vou deixar a minha comunhão com Deus, com o Pai, por conta de riquezas. Que o diabo mostrou para ele: reinos, tudo isso te darei se prostrado me adorar, de forma nenhuma. A palavra também diz: adorarás somente a Deus. Então, amado, a gente tem que honrar a Deus diante das ofertas de Satanás, diante das ofertas que o inimigo coloca diante de nós. Nós precisamos entender que a nossa postura é uma postura de honrar e de glorificar o nosso Pai. Amém, queridos? Amém. E diante disso, eu quero dizer para vocês, cadê? Eu quero dizer para vocês que Jesus é o maior exemplo de um filho que honrou o Pai Celestial. E ele honrou desde o seu nascimento até o final da cruz. Em toda a sua trajetória, o Pai foi glorificado através da vida dele. E hoje, o que eu quero dizer para vocês, e quero falar com tranquilidade disso, mas tenho certeza que você vai entender. Vai entender, estou falando com tranquilidade para não trazer aquele lado, né? Que às vezes a gente quer empolgar a pessoa, para a pessoa se autoafirmar, não. De uma forma muito tranquila. Eu quero perguntar isso a vocês: vocês entendem que o Senhor nosso Deus realmente é o nosso Pai? Tranquilos, entende isso? Ele é o nosso Pai, nós somos os filhos. Biblicamente, Ele não hesita em poder falar para nós: eu serei para vocês como Pai, eu sou o vosso Pai. Ele se identifica como nosso Pai. E o que Ele espera da gente é justamente que a gente venha dar com a nossa vida, com a nossa forma de viver, a Ele a honra e a glória, e venhamos testificar dele como filhos dele aqui na terra. Esse relacionamento precisa, em primeiro lugar, confirmado no teu coração, porque a Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E é Ele quem testifica com o nosso espírito que nós somos seus filhos. Então, se isso testifica no teu coração, eu tenho certeza que Deus nessa noite está lhe dizendo: a
para Jesus. Sem sombra de dúvida eu posso dizer também que Ele está dizendo para nós, para mim e para você, no pessoal: este é meu filho, esta é minha filha, amada, amado, em quem eu tenho prazer. Amém. Deus está dizendo para você hoje isso: você é meu filho amado, e eu tenho prazer em você. Qualquer palavra contrária a isso não procede do coração do Pai, porque o Pai nos ama. O Pai nos ama. O Pai não se envergonha de testificar que nós somos seus filhos. E o Pai jamais, jamais deixará de ter prazer na vida dos seus filhos. Eu não quero saber o que você está pensando. Não quero saber o que está passando na sua cabeça ou no seu coração. Volto a afirmar para você que o nosso Deus, que assim como falou de Jesus, está falando para nós nessa noite. É isso que Ele manda lhe dizer: você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. Pastor, eu não dei ouvido a Satanás. Deus tem prazer em você, mano. Você entende? Você é filho amado e Deus tem prazer. Você, Ulisses, Cris, Aldi, Ale, vocês são filho amado, Patrícia. Gente, vocês são filho amado. E Deus tem prazer em vocês. Ponto. Essa é a palavra, cara. Essa é a palavra. Entende, Gabriel? Essa é a palavra, anjo. Entende isso? É a palavra. Eu tenho prazer, vocês são meus filhos. Se nós entendemos que somos filhos, então Ele tem prazer em nós. Amém, Felipe? Deus tem prazer em você. E você é filho amado. Você é filho amado. E Deus tem prazer em você. Em nome de Jesus. Porque não é por mérito. É porque Ele é Deus. Ele é Pai e nos ama. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Vamos a Deus na